Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato, começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com o André Valério, o sócio da Ecovis. André, muito prazer ter você aqui conosco, obrigado pela presença. Prazer é meu, Estevão. Obrigado aí pelo convite para a gente bater esse papo aqui. Excelente. André, conta pra gente o que é a Ecovis, o que vocês fazem, de onde vocês vieram, depois conta um pouco da sua história, que é bastante interessante também. Legal. A Ecovis é uma empresa internacional de auditoria, nasceu na Alemanha, uma empresa que tem 20 anos no mercado, 93 países. E a Ecovis aqui no Brasil está há 10 anos e nós oferecemos um portfólio bem grande de serviço. Então, desde auditoria de demonstração financeira para o cliente que quer apresentar para o banco, para os seus colaboradores, para a governança corporativa, consultorias contábil, tributária, trabalhista, trabalho de due diligence também. Então, se alguém quer comprar ou vender a empresa, ela faz uma due diligence, que é um trabalho de investigação. Trabalho para descobrir quanto vale a empresa, né, valuation, valor de mercado da empresa. Fazemos também hunting, ou seja, por demanda dos clientes, Estevam, a gente acabou sendo demandado de pessoas, né, para cargo de diretor, contador, então a gente montou uma área para atender esses clientes. Eu destaco isso porque é algo que em auditoria é mais raro. Não é comum, Não realmente. é comum. E é uma linha que está indo muito bem. E temos uma área de consultoria empresarial que está sendo liderada pelo meu sócio que escreveu o livro com você, Que legal. que é o Marcelo Teixeira. Show, Ele era um cara legal. de Galeás, a gente trouxe ele está liderando essa área de consultoria empresarial. E o BPO, que é o outsourcing contábil, fiscal e de folha de pagamento. É um gama grande de serviços. Vocês estão quantas pessoas hoje? Nós somos aqui no Brasil, somos 200 pessoas, Que legal. mais de 15 sócios. Você também é membro do Comitê Internacional? Sim, e aí a Ecovis, por ser internacional, e eu tenho prazer, assim, eu amo cuidar de pessoas, né? Na minha trajetória profissional, eu sempre, desde quando eu estou em auditoria, eu venho, né, que é desde... Eu entrei na auditoria em 2004. 2004 como trainee. Em 2010, eu já era gerente. Em 2012, eu já era sócio. Desde essa época, eu me apaixonei por... Eu percebi que eu tinha uma habilidade com pessoas e aí eu sempre tinha aquele cuidado individual, né? Ali cuidando, entendendo quais eram as ambições das pessoas que estavam comigo, como que eu poderia fazer para motivá-las, né? Para extrair o melhor. E aí, nessa linha, eu comecei a me interessar mais e aí onde eu comecei a liderar a área interna de people. Então, essa mesma vontade eu levei para fora, porque a Ecovis é uma empresa internacional. Então, lá fora tem um comitê de gestão de pessoas, onde eu fui convidado para participar. E aí foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de conseguir ter uma visão global, né, do mundo inteiro, o que a gente pode fazer de melhores práticas para gerir as pessoas. Engajar, motivar. Para engajar, motivar. Principalmente pensando que a gente tem aí uma geração hoje que está dominando o mercado, por mais que algumas empresas queiram evitar a geração Z, que é essa geração nascida aí há, vamos colocar, 20 anos, não tem muito para... O que a gente tem que fazer como empresário, como empreendedor, é acolher essas pessoas. O que você vê de mudança de comportamento? Assim, o pessoal, eles querem mais flexibilidade. Por exemplo, flexible time. Não cobra deles, por exemplo, chegar às 8 em ponto e saírem às 18. Eles querem um modelo de trabalho híbrido, eles querem mais liberdade, autonomia, buscam mais feedbacks constantes. Então, Aquele coisa de feedback anual ou semestral não existe mais. não. Por projeto, por exemplo, nossa área de consultoria, e aí eu coloco para o mercado como um todo, independente se no nosso caso é por projeto, você pode levar isso para um negócio que não seja consultoria, mas que essa geração ela está esperando ali ter um retorno. E aí, eu estou indo bem? Como é que tá? E ela é mais ansiosa no sentido de quer resultado mais rápido. Então, talvez você deve ter uma idade. Quantos anos você tem?
33. 33? Não, 43. Então a gente é da geração ali parelho. A nossa geração tinha uma diferença de expectativa de carreira. Essa geração ela já tem uma expectativa de crescimento de carreira muito acelerado. Então, como que a gente faz para atender a isso que eles esperam? Ainda mais uma atividade que não é tão sexy, que é auditoria, que é risco, que precisa um pouco mais ali de sentar a bunda na cadeira e ficar trabalhando um pouco, né? É sexy sim. Super. Eu fui da KPMG, é legal pra caramba. Mas você tem que ter perfil certo, claro, mas não é aquela pessoa que tem, talvez, aquela ânsia de estar fora de casa, rodando na rua e tanta dinâmica. É uma coisa que você tem que ter um pouco mais você tem que perder um pouco mais de tempo nas atividades mais intelectuais ali, sim, de entendimento, exato. de números e dados e contabilidade. Essa geração. Isso é perfil, acho que não é nem geração, é perfil de gente. Mas você acha que mesmo essas pessoas com esse perfil um pouco mais técnico, elas estão tendo essa vontade também de ter esses feedbacks mais constantes e ter uma vida, acho, mais dinâmica, né? Total, Estevam. E na realidade, assim, a gente tem 4 perfis predominantes, né, comportamentais ali. Você tem aquelas pessoas que são planejadores, analistas, comunicadores. Então, esse mix do time, ele é importante. Então, mesmo um técnico, que seria ali talvez um perfil de analista, ele está esperando, sim, um feedback constante. Então, tem muita mudança. E esse choque de gerações, por exemplo, agora na nossa empresa, para você ter uma ideia, né? A gente acabou de fazer o processo seletivo de trainees, onde a gente está trazendo aí 15 novos trainees, e do nada ali apareceu uma oportunidade. Qual que foi? Apareceu um trainee, você sabe se é dessa área, com 49 anos. Olha só, que legal. 49. E o que a gente fez? Falou, vamos receber esse candidato e entender o que aconteceu. Porque não é comum você ter um candidato de 49 anos como trainee. A gente recebeu ele era de banco, instituição financeira, gerente, e decidiu migrar para a contabilidade, está fazendo um curso de contábeis. E nós contratamos ele. Por quê? Porque a gente quer trazer esse mix de geração. Então você imagina, às vezes, ali um jovem de 20 anos que é trainee, ou 18, começa uma carreira muito cedo, e um trainee de 49. Claro que a gente alertou ele de tudo que ele poderia acontecer, natural, como lidar com o jovem sendo o líder dele, como que ele lidaria com isso, ele aceitou. Então, a gente achou muito interessante porque imagina o que esse profissional, e também é algo diferente, você não vê muito isso nas empresas de auditoria, como que esse profissional, que tem uma bagagem gigantesca, trabalhando em um banco, liderava pessoas, vai ser trainee numa empresa de auditoria. Mas o quanto que isso pode trazer de valor agregado para o nosso negócio, para a empresa como um todo, a troca de experiência ali para as pessoas que vão estar imersas, né? Sim. Então, por isso que eu achei muito oportuno, voltando à questão de participar do comitê internacional, para olhar o que é prática de mercado, qual a tendência de mercado, e trazer isso não só para a minha empresa no Brasil, mas eu fiquei muito feliz de fazer parte de uma ação global, onde a gente pode levar as melhores práticas para dentro da empresa. E esse intercâmbio entre as casas ali, entre os vários países, né? Exato. Como é que é essa troca de informação no dia a dia de uma rede global como essa? Ou de uma empresa global? Sim, a gente funciona como se fosse uma única empresa. Claro que cada jurisdição, cada país ali tem a sua estrutura societária. É assim com a gente, é assim com a Big Four e outras empresas. Todas têm a sua estrutura societária. No nosso caso, eu já fui de outras marcas internacionais, né? Eu fui da Grant Thornton, fui da RSM também. E eu percebo que na Ecovis, né, eu consigo visualizar que a gente tem uma integração maior. Como que se dá essa integração? Por reuniões. Nós temos, por exemplo, reuniões da América Latina mensal. Então, essas reuniões de integração, de estratégia, para discutir, por exemplo, quais são as melhores estratégias para a América Latina como um todo, né? Em termos de marketing, em termos de negócio, de abordagem, cross-border, né? Operações entre países, né?
cross-border. E nós temos reuniões anuais, por exemplo, eu vou para Dubai agora para uma reunião que é anual, estarão lá todos sócios do mundo inteiro. Então isso gera também uma integração. E eu consigo participar de reuniões na EMEA, na Europa também. E aí na Europa eu vou lá dar minha cara como Brasil. Então isso gera uma integração. E como marca também, né? Você ganha força na hora de chegar num cliente e falar, olha, Muito, olha a rede, olha muito. a empresa que a gente é, né? Olha a força que a gente tem, Sim. né? Até para conseguir, acho que contas maiores, né? Total, total. A Ecovis hoje no mundo é uma empresa que tem 2 bilhões de dólares em faturamento, tem 11 mil profissionais, e aqui no Brasil temos essa estrutura que eu comentei, de 200 pessoas, uma carteira de 400 clientes. Então, quando você vai para uma concorrência, o cliente se sente mais seguro. Sim. Ele fala, opa, peraí, então eu tenho uma estrutura internacional com atendimento personalizado, global. Então o cliente se sente muito mais seguro e a gente consegue ganhar muito mais clientes. E claro, a concorrência ela é dura. Então, quais são... Eu sempre pondero isso para o time, né? Quando você vai entrar num cliente, você precisa fazer o melhor, fazer mais. Por que o cliente vai te contratar? Ele tem a empresa A, a empresa B e a empresa C. Todas oferecem igual. E o que você faz de diferente? Então, nós sempre buscamos, como empresa, a nossa diferenciação. E a nossa diferenciação, com toda essa elegibilidade para você participar, eu garanto que é no atendimento. Então, aí que a gente consegue. Porque temos uma cultura muito forte de encantamento do cliente. Nós buscamos encantar o cliente entregando mais. Sempre mais. Como que foi? Conta um pouco, André, da sua história aí, de onde você veio, como que você começou com auditoria ou com contabilidade, como é que foi? Uhum. Perfeito. Bom, minha história, de onde eu vim, eu sou filho de nordestinos. Da onde, na Nordeste? Lá do Sergipe, vieram para cá, né, e moraram um tempo em Curitiba, e eu nasci em Curitiba. Eu sou nascido lá. Com um aninho eu tenho um irmão também, mais velho, com um ano. Nós viemos morar aqui, voltamos para São Paulo. E minha mãe, ela foi a vida inteira doméstica, e meu pai a vida inteira foi porteiro ou office boy. Essas eram ocupações deles. Então eu cresci numa família muito simples, né? Morava numa casa super simples também. Uma casa que tinha lá 2 cômodos, bem, bem simples. Da onde aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, aqui na Zona Sul. E aí minha mãe trabalhando numa casa, ela era empregada de uma esposa de um diretor de uma empresa de auditoria. E aí eu tinha 14 anos. Minha mãe ali fazendo o melhor trabalho que ela poderia fazer, né? Fazendo o melhor, encantando ali a cliente dela, a patroa, no caso. Da forma dela ali. Da dando forma certo. dela. E ela conseguiu ter, assim, a atenção da Solange na época, que a Solange é casada com... Até hoje, esse sócio está na BDO, sou muito grato a ele. Ele está na BDO, por ter me aberto essa porta para mim. Numa empresa chamada Terco, que depois virou Terco Grant Thornton. Uhum. Quando eu tinha 15 anos, então eu comecei... Com 15 anos? 15 anos. Você sabe que virou uma chave na minha cabeça quando eu pisei lá na Terco, que eu era office boy interno. Tirava xerox ali, fazia esse papel, né? Uhum. Mas aquilo deu um boom porque eu mudei meu ambiente. Então, quando você muda o ambiente, você muda a sua percepção. Uhum. Então, eu mudei meu ambiente de onde eu estava, caí numa empresa grande, para mim, na época, tinha 120 pessoas, a Terco. Você estava aqui no segundo colegial? Tava Na no época era primeiro colegial. Primeiro colegial. Primeiro. Aí eu ali, trabalhando dentro daquela empresa, eu falei, nossa, fantástico esse lugar aqui. É. Olha só. Aí eu comecei a notar, né? As pessoas de terno. Eu vi que quem era gerente tinha uma salinha. Eu vi ali o pessoal com as malinhas e aquilo me chamou muita atenção. Falei, nossa, eu tô aqui no back-office, mas eu preciso ir pro outro lado. Eu preciso ir pra auditoria. Uhum. Com 15 anos eu tive essa percepção aí. Porque eu vi que onde tinha prosperidade, né? Tinha uma pessoa na época lá que ele estava chegando a gerente, o Egberto, ele tinha 6 anos, ele tinha virado gerente. Eu falei, nossa, o cara chegou gerente.
poxa, será que eu também não consigo... Seus horizontes foram... Você expandiu seus horizontes ali. Expandiu. Claro que um menino, né, fazendo ali coisas básicas, mas eu com uma super vontade tava com muita energia, entrei com muita garra. E aí eu entrei na Xerox, fui promovido ali em 3 meses, mais ou menos, e fiquei, Estevam, 6 anos pedindo. 6 anos? Você ficou 6 anos no back-office? 6 anos no back-office e 6 anos pedindo para os meus chefes ali para me deixassem ir para auditoria. Claro que não total de 6 anos, porque com 15 anos é impossível ir para auditoria. Só que com 17, eu já sentei com o meu chefe, que é o Ronaldo, meu amigo até hoje, o Ronaldo Loyola. Falei, Ronaldo, eu quero ir para auditoria. O que eu tenho que fazer? Ele falou, você tem que fazer contabilidade e aí você pode tentar. Falei, tá bom. Aí fui lá, fiz um curso técnico de contabilidade. Um cursinho técnico na USP. Consegui entrar no curso, aí cheguei nele e falei, já tô fazendo, e agora? Não é assim não, cara, você tem que fazer uma graduação. Aí eu falei, tá bom. Você acabou o técnico? Aí eu acabei o técnico, fui lá e entrei na FECAP. Com 18 anos eu entrei na FECAP. Aí quando eu tava no primeiro ano, eu cheguei nele, de novo pedi. Ele falou, não, André, o pessoal tem vetou. Que se formar. O pessoal vetou aqui, não vai ninguém mais do back-office pro externo. E aí, nisso, eu fiquei na persistência. Todo ano eu tentava. Na Terco. Todo ano eu tentava. Aí, até o dia que eu cheguei no meu último ano da faculdade, já tava no último ano, e eu era um aluno, assim, CDF pra caramba. Eu tava com todo o conhecimento, porque eu estudava, além do que a faculdade entregava, eu estudava mais. Eu fazia mais, sempre mais. Como? Estudava muito cedo, muito tarde, fim de semana. Então, eu engolia o FIPECAF. Mas não tem jeito, pra dar certo tem que ralar. Foi. Não adianta. Só que eu tava me sentindo frustrado, porque eu não conseguia aplicar nada. Eu tinha lá a possibilidade de usar meu conhecimento e não conseguia. Aí eu cheguei nele e falei, Ronaldo, cara, eu posso falar direto com o coordenador, com o head da auditoria? Aí eu cheguei no head da auditoria, foi aí que eu consegui. Então eu consegui por persistência mesmo. E aí com 21 anos eu entrei na auditoria voando, né? Tava sangue com sangue no olho. É. Aí eu tive uma ascensão rápida, né? Com 2 anos já era encarregado de auditoria, mais 2 anos já era supervisor de auditoria e depois mais 2 anos já era gerente. Na época que eu virei gerente, a Terco já era uma empresa que saiu de 120 para 700 pessoas. Que ano que foi isso? Foi em 2010. Aí em 2010 eu cheguei a gerente na Terco. Foi uma conquista extraordinária, né? E eu sempre tive um sonho, que o sonho era melhorar a vida dos meus pais. E aí, nesse momento, eu... Tava com quantos anos nessa época? Eu tava com 27, por aí, 27. Cheguei a gerente, consegui comprar um apartamento para minha mãe, para o meu pai, presenteei para eles, então foi uma realização muito grande. E eu te falo que eu fiz isso antes de ter a minha casa. E eu tô com a minha mulher, né, minha esposa, desde quando a gente tá junto, há 23 anos. E eu falei pra ela, você tá de acordo a gente comprar primeiro pros meus pais? A gente não tem nem o nosso. Não, tô de acordo. Então, ela sempre foi parceiraça, assim. E aí eu presenteei ali. Mas excelente. Eu acredito muito em Deus, Estevam. Sou cristão. E assim, Deus sempre abençoa quando você honra seu pai e sua mãe. Exato. E sempre busca fazer o bem para outras pessoas, né? Tanto é que, sem fugir do foco, mas eu vejo assim, por exemplo, mercado de auditoria, eu vejo como colegas e amigos. É essa a visão que eu tenho, tá? Eu não vejo como uma concorrência, eu vejo como colegas e amigos. Mas a mesma coisa comigo. Quando eu tenho ajudado meus amigos desde que eu estava no colégio, depois na faculdade, ajudando a arrumar emprego, sem esperar nada em trocas, ajudando por ajudar. Às vezes nem eram meus amigos, ajudava. Na carreira também, pô, quanta gente que eu já trabalhei até de madrugada para ajudar, cara, assim, sem esperar nada mesmo. Sim. Ajudando mesmo. E a energia volta, as coisas retornam. Se você faz sem aquele apego de esperar, eu vou fazer por ele, ele vai me dever um favor. Não, faça por fazer. Você vai ver que o próprio universo vai conspirar a seu favor e as coisas vão voltar. Certeza absoluta. Na minha vida, ajudou muito, cara, muito mesmo. Da onde você menos espera e quando você mais precisa,
as coisas vêm para você. Concordo. E os pais em primeiro lugar. Sim, né? concordo totalmente. E eu trato também como amigos. Eu não vejo, pô, consultoria onde eu trabalho, eu não vejo os caras como meus concorrentes. Não há como atender toda a demanda assim, eu posso trabalhar até os 80 anos e todos os meus colegas de trabalho trabalhando até os 80 anos, a gente não vai conseguir atender. Porque tem tanta empresa precisando de ajuda. Exato. Tem pouco profissional. Então não dá para atender a demanda. Então nós não somos concorrentes. Se nós cooperarmos, a gente vai conseguir muito mais. Exato. Mesma coisa em auditoria. Acho que todos os setores deviam ser assim, cara. Exato. Então aí, nessa fase de 2010, eu cheguei a gerente. E aí, quando eu cheguei a gerente, Estevam, a Grant Thornton, a empresa que eu tava, foi vendida para a Ernst Young, uma Big Four. E aí... Eu lembro disso daí. Foi em 2010. Nesse momento, eu falei, acabou para mim. Primeiro foi Terco, depois a Grant Thornton... Depois foi Terco até 2004. Aí ela juntou com a Grant Thornton, virou Terco e Grant Thornton. E aí, depois de 2010, a empresa quintuplicou de tamanho e vendeu para a Ernst Young numa transação multimilionária. E continua essa mesma sociedade. Aí a Ernst Young adquiriu a carteira da Terco, profissionais, todo mundo. Aí sumiu o nome Terco. Aí sumiu o Terco. E aí ressurgiu o Grant Thornton. Ressurgiu a Grant Thornton. Ah. Exato. Que a Grant Thornton é um brand internacional. Tá. A Terco é uma sociedade local. E aí eu falei, eu não quero ser Big Four, não é meu perfil. Meu DNA, que sempre foi, desde o princípio, atender o middle market com um perfil mais próximo, Sim. com uma personalização, um mercado... que você sabe, o mercado middle é diferente de um mercado de uma big, né? Sim. Aí eu fui para a nova Grant Thornton, onde eu fui convidado para ir como gerente, né? Tinha acabado de virar gerente na Terco. O Maranhão tava lá? Você foi na nova Grant Thornton? A nova Grant Thornton. O Maranhão agora tá na nova fase. Eu fui na primeira nova fase da Grant Thornton. E aí, quando eu fui convidado para ir para a Grant Thornton, os meus pais, na época, falaram, filho, não faz isso, porque você tá ganhando tão bem. Era um bom salário. Era um salário que eu, cara, não tinha... Foi a primeira vez que eu falei, poxa, agora eu tô bem. Vou dar uma guinada, né? E aí ele falou, você vai deixar o certo pelo duvidoso? Só que eu sempre tive personalidade. E eu guiei ali, eu fui na minha intuição, que eu falei, olha, eu quero viver algo novo, eu sei que ali tem mais oportunidade para mim do que aqui. Aqui eu posso ser só um número. Sei que eu posso crescer, mas eu posso ser só um número. Aqui não. Aqui eu vou construir junto, então eu posso ter mais oportunidade. E foi o que aconteceu. Fui para a Grant Thornton, fiquei 1 ano e 8 meses lá. De gerente, eu cheguei a gerente sênior, executivo. Último nível. Tipo, em 1 ano e 8 meses, eu cheguei a gerente sênior executivo dentro da Grant Thornton, atendendo uma carteira gigantesca de clientes. Consegui me reinventar, trabalhei igual um maluco. Cara, não tem vida fácil. Né? Não tinha ataque naquela época. Não tem nenhuma conquista, né, sem você se sacrificar. Não tem. Você tem que se dedicar. Então, eu trabalhei e virei muitas noites. Não só na Grant Thornton, na Terco também. E foi assim para poder dar conta de tudo. E aí foi quando surgiu a oportunidade de eu virar sócio, me tornar sócio. Que foi quando alguns sócios da Grant Thornton decidiram sair para montar um negócio novo chamado RSM. E nesse negócio novo eu fui convidado. Ah, você entrou junto na RSM como sócio? Como fundador. Legal. Fundador. Só que quando... Foram em quantos? 4. Quando um sócio me convidou, ele chegou em mim, eu era gerente, né? Ele chegou e falou assim, André, a gente quer você a gente vai se movimentar, a gente vai montar um negócio novo e nós queremos você junto com a gente. Eu falei, olha... Valdomiro, né, o nome dele. Eu falei, eu não aceito menos que sócio. Eu vou, mas como sócio. Por quê? Virou minha chave. Aí que virou minha chave do empreendedorismo. Que eu falei, cara, eu já, na minha área, né, de consultoria, auditoria, eu já estava fazendo tudo ali, entregando para o cliente, fazendo a gestão de equipe. Eu falei, fazendo promotion, trazendo o cliente para dentro. Pouco. Ainda não estava muito aguçado. Tava no início ali. Tá. Eu falei, só me falta isso. Eu consegui virar um comercial. Então, se eu ficar aqui na Grant Thornton, eu vou crescer. E aqui é um negócio novo, então eu quero ir no mesmo patamar que vocês. Quero ir como sócio. Foi aí que foi um desafio muito grande para mim, Estevam.
Porque você imagina... Você não ia ter salário fixo mais, né? Aí eu tinha... A gente já iniciou a empresa pegando empréstimo, não tinha salário garantido, fui empreender mesmo. E não tinha cliente. Tinha algum não compete com a empresa antiga? Que você Não, não podia... não porque eu era gerente, então não tinha no compete. Tá. Então, quer dizer, eu tinha vários desafios. E eu tinha que me desenvolver também. Outras habilidades. Sim. Só que eu sempre fui, assim, de sair da zona de conforto, né? Até escrevi o post lá hoje, falei, o meu primeiro podcast, Exato. sair da zona de conforto. É o seu primeiro, né? É o meu primeiro. Então, Legal. cara, tô aqui, a gente tem... Eu acho que o conforto não te leva ao sucesso. Então, eu falei, eu vou sair da minha zona de conforto. E aí eu decidi ir como sócio e tive que ralar pra caramba para conseguir desenvolver N habilidades que, para pensar, eu tinha menos de 8 anos, 7 anos e 8 meses e fui me tornar sócio. O que normalmente, para você se tornar um sócio de auditoria, Demora, hein? 10, se você for um avião assim, 10 anos, 12 a 14, Não, cara. Big Four demora demais. Muito tempo. Então, eu tive que me expor, né? Batalhar para ter um inglês também, porque estava numa empresa internacional, batalhar para desenvolver essa veia comercial, batalhar para atender os clientes como sendo um sócio de auditoria. E aí eu consegui desenvolver muitas habilidades. Então, aí o meu perfil hoje, eu sou consultor de negócios, eu falo. Cara, eu olho a empresa... E vê o que precisa. Eu amo isso e eu olho ela sempre pensando com a cabeça ali de estando junto com o dono. O que pode melhorar? Qual a melhor opção tributária que pode ser para o cliente? O que pode... Dado também que eu tenho um portfólio hoje onde eu consigo atender o cliente em várias esferas, até no hunting, como eu falei aqui, então eu consigo olhar como um consultor, um parceiro de negócio do cliente. E aí, como é que foi esse começo? Como é que foi essa história? Você foi para a RSM empreender ali? Como é que foram esses primeiros anos? Cara, que ano que era isso daí? Em 2012. 2012, faz 12 anos. 12 anos atrás. Uhum. Então, o começo é tudo onde é mais difícil, esse começo. Mas, assim, as pessoas são competentes, a gente conseguiu ali contornar da melhor forma. Né? Começou com Começamos cliente. com 4 sócios, e foi trazendo gente, foi buscando cliente e foi desenvolvendo. Agora, assim, o começo... Aí eu decidi sair da RSM em novembro de 2020. Aí você vendeu sua participação, saiu? Como Cara, é que foi? aí que tá. Eu decidi deixar tudo pra trás. É mesmo, Não vendi. Virou a mesa total. Virei a mesa total. Virei a mesa total. Mudança de rota por completo. E ali Já tava com uma grana. Não tinha muita grana, mas eu me preparei. Claro, eu sempre tive uma educação financeira um cuidado, uma austeridade com as finanças, né? Nunca fui assim desbanjar dinheiro. Não tinha umas Porsche na garagem, nada? Não. Tá certíssimo. Embora que, claro, a gente não acerta todas, dei umas cabeçadas também. Que cabeçada? Perdi dinheiro. Cara, eu fiz 2 investimentos, porque assim, eu sempre tive a cabeça de o dinheiro tem que trabalhar para mim. Renda passiva. Então, o que eu faço de renda passiva? Posso ir na bolsa? Pô, mas eu não tenho tempo de acompanhar a bolsa. Tinha um pouco de dinheiro na bolsa, fundo de investimento. Se você não tem dinheiro, bolsa e bet é a mesma coisa. Pois é. Cassino também. Você não entende, você não tem tempo, você não... É bet. Exato. Só que é com ações. Exato. Aí eu fui e coloquei o meu dinheiro em 2 negócios. Um negócio de restaurante e um negócio de uma empresa de marketing digital. Que foi ali... O que aconteceu, né? A pandemia, você lembra, veio em Covid-19, ali final de 2019, que chegou aqui no Brasil em março de 20. E eu tinha apalavrado que eu ia começar uma sociedade num restaurante, que era um restaurante... Aí você falava, André, por que você entra num restaurante? Diversificação. Justamente para diversificar e porque eu vi potencial no restaurante. Era um restaurante gourmetizado. Ele era diferente. Ele tinha um estilo de saladas, umas coisas diferenciadas que eu falei, pô, esse negócio aqui pode vingar. E com essa veia empreendedora, eu falei, pode vingar. Em fevereiro, eu dei minha palavra para entrar na sociedade
Em março, o Dória fechou tudo. Fechou tudo. E aí, na época ali, tinha 20 e poucos funcionários, né? A gente teve que... Demitido do mundo. Só que o que acontece? Eu tinha palavrado. Eu não tinha assinado. Quando aconteceu, eu tenho um problema muito grande. Qual que é o problema? Eu honro minha palavra até o fim. Ela tá certo. Cara, a minha palavra, se eu dei pra você, você não precisa... A gente, se não quiser assinar, não assina. E foi o que aconteceu. Eu falei pra ele, ó, cara, a gente não... Eu não tinha feito nem aporte ainda. Eu te dei minha palavra, a gente não assinou. Vou cobrir minha só parte. que eu vou cobrir. Mesmo que tá com a porta fechada, eu vou entrar nesse negócio. E aí foi uma loucura, né? Então, por isso que eu falo que... E teve outras questões também de administração, que eu não tava lá. Eu aprendi uma coisa, Estevão. Se você quer entrar em investimentos que você não está envolvido, você precisa ter uma pessoa de altíssima confiança para estar com você. É isso que eu ia te falar. Para te garantir lá dentro daquele negócio. E como você não tem tantas pessoas assim de alta confiança, então é melhor talvez não entrar. Eu entrei, eu também perdi dinheiro. Eu perdi dinheiro numa cafeteria que eu montei, pô, num ponto top no Itaim. Gastei uma bala para fazer reforma, só que eu não acompanhava o dia a dia. E era eu e mais 2 sócios. Um dos sócios que tocava ali era um picareta. Não é que ele era ladrão, mas era um picareta. Eu não sabia dessa. Ele era amigo, colega, mas eu não sabia dessa característica dele. Ele era incompetente, coitado. Não era incompetente. Não é culpa dele, acho que é culpa mais minha de não perceber essa incompetência e investir, né? A gente, perdeu 90% do investimento e a gente conseguiu repassar o ponto, né? Então eu também perdi dinheiro com tentar diversificar, mas errar na gestão. Pois é, mas o que fica disso, na minha percepção, depois que você já tomou pedrada e passou? No começo ali, ser humano, você fica, cara, remei tanto. Às vezes você trabalhou tanto, né? Só que essa é uma faculdade a mais cara que você pode pagar. Sim. Quanto vale essa faculdade de aprendizagem? Pois é. Então, eu tomei um aprendizado ali muito grande com esse negócio. Eu tive uma situação similar aí também, ele não geria bem o negócio. A mesma coisa aconteceu também quando eu decidi montar uma empresa de marketing digital, que eu pensei assim, cara, a gente está na pandemia, acho que talvez você lembre, quantas lives acontecendo ao mesmo tempo? Sim. Na pandemia, todo mundo em casa. Direto. Falei, isso aqui vai explodir. E outra, realmente, quem não está no digital, tá morto. O seu mercado, ele precisa comunicar no digital. De alguma maneira se posicionar lá. E aí eu decidi entrar. Só que também, entrei com uma promessa em que todo aporte foi meu. Eu falei pro meu ex-sócio na época, eu falei, o que você precisa fazer? Gerar negócio. Ele era um publicitário, você precisa trazer clientes. Você vai trazer clientes. Então eu consegui montar lá a agência, ficou com 12 pessoas na época, tinha jornalista, tinha um time legal. Até grandinho até, né? Tinha uma carteira de clientes, com break-even já. Falei, já tá no jeito aqui. Agora você toca aqui que eu vou começar um novo negócio chamado WFA, que é a Ecovis, onde sou sócio, né, da Ecovis, que no começo ela chamava WFA. Aí você deu a chave do carro pra ele. Dei a chave do carro pra ele. E aí ele bateu o carro. Começou a bater o carro. Começou a dar merda e eu falei, meu Deus do céu. Puta, cara, eu percebo que quando a gente larga o controle do negócio, a coisa degringola. Eu não entendo, cara. Você tem que ter sócios muito bons pro negócio dar certo. Porque várias coisas que, assim, eu tô tocando hoje, que se eu não ficar em cima... E é maçante, mas se eu não ficar em cima, o negócio não anda. Exato. Por isso que a gente tem que ter pessoas alinhadas com o nosso propósito, com a nossa cultura, com o nosso perfil. E aí eu trouxe todo esse sumário de ocorrências, né, de empresas anteriores, desses investimentos que não deram certo e trouxe aprendizagem, trouxe conhecimento. E hoje eu tenho sócios ali que eu confio. E como que eu formei? Aí eu tava falando, aí saiu da SRSM? Eu saí da RSM, cara, com valor assim, eu recebi Bom, é tão ínfimo, é muito ínfimo, é muito pequeno. Só ali o 5 milhões de dólares só para começar. Não, basicamente capital. Basicamente o capital, vamos dizer assim. Eu saí com o capital social, basicamente. Com book value. Book value. E eu tinha um non-compete gigantesco, né, que me prendeu ali 1 ano e 1 mês, né? Então eu deixei 20% de participação. Falei, não quero mais.
Eu não quero estar aqui. Mas rolou uma treta? O que foi? Cara, foi uma questão assim de alinhamento de perfis, de gestão, de cultura, de valores. A empresa que eu comecei, a empresa que eu estava, tinha mudado. As pessoas vão mudando ao longo do tempo, né? Vão mudando, e ok. E assim, não era eu que ia transformar o ambiente, acho que eu que tinha que sair do ambiente. Porque tem uma coisa, né, Estevam? Quando você tem mais uma opinião do que outra, né? Você tem um exemplo, você tem pessoas no ambiente ali, tem 50 pessoas. Todo mundo remando para um lado, você quer Todo remar pro mundo outro. remando, tem, sei lá, 40 remando para um lado e 10 para o outro. Qual que vai ganhar? Pois 40? é, sim. Então, assim, eu estava naquele número menor. Então eu falei, não, eu acho que eu preciso sair daqui. A minha ideia foi montar um negócio novo que trouxesse essa veia de perfil, né, com valores similares aos meus. Uhum. Aí você fala, quais valores, André? Hoje, nossa empresa tem 3 pilares de valores. Pessoas, desenvolver e multiplicar os talentos, deixando as pessoas felizes para conseguir entregar o melhor delas. Mas dá pra ser feliz sendo auditor? Brincadeira, hein? Tô brincando, hein? Dá, cara, mas, dá. mas sabe que, uma provocação, mas o modelo de negócios, eu acho, da Big Four, eu não condeno as pessoas nem as empresas, mas eu acho que o modelo de negócio está fadado ao fracasso. Que é aqueles sócios que vão crescendo, chegam ali no Olimpo, quase não fazem mais nada, e um caminhão de pessoas ganhando pouco e sustentando aquelas pessoas que chegam lá e falam, agora que eu cheguei aqui, agora eu não saio mais. Mas, sabe, lembra que eu tava falando da geração? Esse modelo tá fardado a morrer. Exato. Porque, assim, a geração Z vai tomar conta. É. E se as empresas não se adaptarem... Por exemplo, você perguntou de algumas características da geração Z. Cara, eles querem qualidade de vida. Se você não prover qualidade de vida para eles, por exemplo, igual a gente trabalhava igual maluco no final de semana, outro dia numa reunião com o meu staff, eu fiz um levantamento de quem trabalhou em um ciclo no final de semana, fiquei muito feliz porque teve uns 4, 5 que trabalharam com time sheet debitado. Cara, no meu começo de carreira, quando eu trabalhava no Private Equity, eu cheguei a ficar 6 meses sem nenhuma folga. Sem nenhuma folga. Todos os dias. Dormia no escritório, inclusive. Cara, hoje isso é inconcebível, não existe isso mais. Loucura. É loucura, é loucura. Hoje eu não faria isso. Sim, sim. Né? Não, eu entendo. Mas assim, se você começa a esfolar todo mundo, não dá qualidade de vida, não estimula, por exemplo, o esporte para as pessoas se engajarem, cuidar da saúde, se preocupa com o ser humano. Então, a gente tem essa cultura muito forte, né? Nos tornamos uma empresa de EPTW. Então, pessoas. Segundo, encantar os clientes. É o que eu falei agora há pouco. Sim. Entregar mais. Tá todo mundo igual aqui. Senão a gente vira o quê? Commodity. Cara, é incrível. Todo mundo que veio aqui falou que entregou mais, ou todo mundo que veio aqui falou que tá tendo sucesso, são as pessoas que entregaram mais sem o cliente pedir. Faz um valuation, faz uma planilha ou alguma coisa em que você dá melhores práticas pro cara, sem pedir nada em troca. Entrega pro cara. Exato. Depois ele vai te contratar, ou ele vai te dar alguma coisa, ou não, ele vai te recomendar, ou ele vai falar bem de você. Tem algum retorno. É. A gente não consegue mensurar qual é. E assim, o entregar mais é sempre aquela entrega que o cliente não espera. Exato. Porque o que ele espera é obrigação. Bom, Exatamente. tá aqui a proposta, eu vou entregar A, B, C e D. Você entregou, você quer o quê? É. Então a gente estimula muito isso. Encantamento do cliente, nos desafiamos. Por exemplo, agora a gente implantou uma área de CX. Cara, que também não é muito comum em auditoria. Uhum. Então eu tenho uma pessoa que fica ligando para os clientes, manda e-mail, fala com as pessoas-chave ali, entende se tem alguma satisfação, ok? O que me preocupa mais é com a insatisfação. Claro. Quando tem satisfação, eu fico feliz, vibro, mas e tem alguém insatisfeito? Ah, mas você tem que atacar. Você tem que atacar os que não estão dando certo. Exatamente. Né? Então, por quê? Dentro da régua do NPS, para quem não conhece o NPS, é uma forma de você medir a satisfação, né? Que é o Net Promoter Score. Então, se você tem ali clientes que te avaliaram 9 e 10, estão muito felizes. 7 e 8, tá ok, uma boa nota. Mas você tem ali um perfil que é perigoso, né? Você tem esse 7 e 8 que é um neutro, mais ou menos, que ele não tá nem para bom e nem para ruim. Tá ok. E você tem uma parte que é detrator.
É. E os detratores, eles podem prejudicar a sua imagem, sua reputação. Então, isso faz parte da nossa estratégia de encantamento. E, por último, o crescimento. A gente tem um crescimento que seja responsável, sustentável e constante. E, com isso, a gente tem ganhado o nosso espaço. Então, quando eu comecei lá, agora estou 3 anos, a empresa tem, com a minha liderança, né? Eu estava falando dos sócios, né? Eu tenho hoje 14 sócios. Então, você saiu com uma galera ou você saiu sozinho? eu saí e iniciei eu com mais um sócio. Tá. Que estava numa outra empresa. E sabe uma coisa que eu valorizo muito, Estevão, que eu falo para eles? Cara, todo mundo saiu de algum lugar para estar nesse negócio chamado Ecovis. Veio por confiança. Então, isso já é um fator que eu levo muito em conta. Por quê? Aquele perfil empreendedor. No começo, por exemplo, teve sócio que eu trouxe, falei, cara, você vem, mas você não tem salário para começar e você vai ter que aportar. Esse cara, eu posso confiar. Sim. Porque ele está comprometido. Ele está construindo comigo. Quando você tem sócios que querem um salário, no fim do dia você tem um sócio que parece um empregado. Eu ouvi uma, cara, eu ouvi uma que é absurdo, assim. O cara chegou e falou, pô, você tá fazendo esse negócio? Que legal. Se der certo, você me chama? Eu falei, meu irmão, se der certo, eu não vou te chamar. Ou eu vou te chamar, mas você vai ficar com, né, um valor bem menor. Então é aquele free rider, né? O cara que quer pegar carona no teu sucesso e não contribui com nada. Você vem quando já tá o jogo tá ganho. Pô, ganhei um bilhete de loteria. Custou quanto? R$1? 50 centavos pra cada um. Bilhete premiado. Não é assim que funciona, né? Então, muitos sócios, hoje eu tenho... Como que eu busco sócio, tá? Primeiro, alinhamento de valores. O cara pode ter 100 milhões de contrato. Cara, se não tiver alinhamento com o valor, não serve. Não serve, não é o dinheiro. São os valores. Em algum momento vai dar errado. Exato. Segundo, se ele é complementar ao negócio. Então, por exemplo, eu tenho, igual a gente acabou de trazer agora, o Marcelo Teixeira. Ele é um sócio de consultoria empresarial. Ele é muito bom. Eu não tinha essa linha aqui e o mercado, a gente mapeou o mercado e falou, pô, interessante. Então, vamos colocar. Então, são sócios complementares. Sócio de impostos, sócio de trabalho. Porque a gente não a gente precisa de outras pessoas para complementarem as nossas habilidades. Sim. E também aquele mix, né, que eu te falei. Por exemplo, eu tô com 41, vou fazer 42 agora em outubro. Eu tenho outro sócio que tem 47, tem outro que é mais novo. Esse mix de geracional ajuda muito. O mix de visões diferentes, de áreas diferentes. Então a gente debate muitas ideias, cara. A gente é bem democrático dentro da discussão ali na mesa. O que é melhor, coleta as visões. E aí eu atuo na posição de CEO da empresa, né? Atuo como líder ali, conduzindo a empresa na parte estratégica, conduzindo para o crescimento e ouvindo, né, todo mundo. Eu acho que assim, e estimulando essa liderança. Então, cada sócio de área, ele toca ali a área dele, ele é o responsável. A gente só faz prestação de contas entre os sócios. Como é que foi a WFA virar a Ecovis? Ou se associar à Ecovis? Como é que foi? A Ecovis, ela está no Brasil há 10 anos. E aí a Ecovis era representada como a maioria das empresas internacionais, como eu citei, por exemplo. As Big Four também. A Terco. A Ecovis era representada por uma empresa chamada Pemon. Tá. A Pemon juntou com a RSM. Tá. E aquela empresa ficou... A Ecovis, uma marca... Ficou sem representação no Ficou Brasil. sem uma representação. E foi uma bênção para nós, por quê, Estevam? Porque não tem marcas aí dando sopa no mercado. Não, é super difícil. É pouco. E para nós... No máximo que são 10, 12? Top 20. Só que você tem 1000 auditores. Sim. Top 20. Então tem muita gente atrás de uma marca. E para nós, a gente passou no processo de due diligence e conseguimos ser aprovados. E estamos aí muito felizes com a Ecovis. Deu um up na WFA? Total. Hoje, assim, com o volume de propostas que a gente emite por ano, a gente, claro que tem uma estratégia comercial muito bem definida, muito forte, mas é um volume absurdo. A entrada de clientes é muito alto, semanal, mensal. Nossa carteira cresceu muito. Parabéns. Graças e o a livro? Deus. Conta do livro aí. Exato. O que é? Poder do Desapego? Pois é. Acho que deu para perceber um pouquinho algumas passagens aqui de alguns momentos que eu virei a mesa, né? Você pode falar assim?
porque eu arrisquei tudo. E é aquilo, né? Você colhe qual o risco que você assume, você, dependendo, você pode colher um prejuízo ou pode colher um benefício muito grande também. Então, algumas vezes que eu virei a mesa ali, e eu retrato aqui nesse livro, que foi um livro feito há 2 anos atrás. Deixa eu ver aí. Que legal, Ele tá fechadinho aqui. Depois Você abre. Mas Aí, pessoal, o Poder do Desapego. Bem legal. eu super recomendo esse livro. Ele tem aplicação de atividades, de exercício a cada capítulo. Ele é gostoso, é uma leitura leve. Né? Não foi no ChatGPT que eu fiz há 2 anos atrás. Eu fiz esse livro aí como um hobby, realmente. Eu tava na minha sogra, me veio a mensagem do livro, eu anotei simplesmente a mensagem que me veio na minha mente. E dali eu destrinchei em 2 finais de semana. Eu escrevi. Mergulhou ali. Mergulhei. Fez o download do que estava na sua cabeça. Download do que tá na cabeça. E ele tem, assim, uma mensagem, não é o desapego simplesmente, desapega. É você desapegar para a sua prosperidade. Desapego consciente. Consciente, é você deixar para trás. Muitas vezes a gente fica apegado a algo que é bom, só que tem algo melhor. Só que para você acessar o algo melhor, você precisa deixar para trás. Então, por exemplo, como eu falei, né? Eu deixei lá o cargo de gerente com um bom salário e encontrei algo melhor. E não ficar pensando no que você deixou para trás também, porque senão você entra num ciclo vicioso, né? Exato, não deixa para trás. Desapega mesmo. Tem um capítulo aí que eu falo assim, queime pontos. Que quando você passa do ponto A para o B e depois você queima aquela ponte, acabou, não tem volta. Exato. Toma a decisão e vai para frente. Então esse livro ele tem um viés de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, né, para quem já empreende ou para quem deseja empreender, com esse viés de quando você deixa para trás, você deixa para trás coisas, negócios, pessoas, hábitos. Tem hábitos também que são nocivos. Sim. E aí tem aquela algema de ouro, né? Muitas vezes a pessoa fica presa porque aquilo é bom, mas é um bom que não te permite e não te permite avançar, né? Avançar. Seguir em frente. Então eu fiz o livro, 2 anos, publiquei, acho mais para um legado, né? Eu apresentei algumas pessoas que eu gosto, né? Então o livro me serve como um brand também. Fica um legado para o meu filho, para minha família, mas super recomendo para quem quiser ler, tem muita mensagem legal, interessante. Falo bastante de Deus também no livro. Legal. Né? Se você é cristão, não é cristão, não importa. Não importa. Não é religião. É uma questão da questão cristã em si. Então, porque é muito do que eu vivi. Claro que, assim, eu escrevi o livro não para mim, escrevi para as pessoas. Você sabe que é interessante isso? Uma das causas de crise empresarial, né, do meu mundo aqui, né, de turnaround e tudo mais, é o apego de sócios, donos de empresas e executivos em geral a conceitos ultrapassados, a ideias antigas, a teses que não valem mais. Mas eu cheguei até aqui com esse sonho que não existe mais. E o desapegar, eu vejo que é extremamente difícil. Então acho que é bem legal o livro para você mostrar para as pessoas como fazer isso, né? Até nessa linha que você falou de comportamentos ultrapassados, por exemplo, um desapego importante que eu falo aqui é do ego. Ah, sim. Cara, quando você deixa o ego de lado, o tanto que você consegue crescer. Teve um entrevistado aqui que falou, quando entra o ego, sai o lucro. Exatamente. Porque assim, na posição que eu tô agora, né, eu atuo como CEO da empresa e eu gosto de ouvir as pessoas. E quando eu tenho uma ideia que uma é melhor que a outra, melhor que a minha, cara, isso é fenomenal, é fantástico. Porque cada pessoa que está ajudando a empresa a crescer, na sua vida pessoal, se você é casado, abre um pouquinho a mente, o olhar, a visão para o que sua mulher está falando, para o que seu marido está falando. Porque muitas vezes a gente quer ganhar todas. Ah, sim. Então, esse ego, acho que quando você deixa ele de lado, você consegue alcançar, né? Deixar para trás, desapega do ego e aí você vê o quanto que abre de horizonte, só por essa atitude. Perfeito, André. Show de bola. Obrigado pela presença, super história. Prazerzaço ter você aqui, viu? Prazer é meu, Estevam. Espero que seja o primeiro aqui de muitos. Ótimo, show de bola. E com certeza. Adorei o papo aqui.
Obrigado, André. Pessoal, muito obrigado pela presença. Nos vemos no próximo episódio e até breve.